Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos iniciar nosso curso de histologia, né? Histologia do olho, estruturas anexas, para o curso dos residentes de oftalmologia, né? O curso de Ciências Básicas aplicadas à oftalmologia da Sociedade Mineira de Oftalmologia. Então, vamos iniciar a clínica externa. Vocês estão vendo aqui um esquema das estruturas que fazem parte do sistema da visão. O bulbo do olho, né? A conjuntiva bulbar, conjuntiva palpebral e a pálpebra. Aqui mostrando também músculos, os músculos extraoculares, né? E aqui nervo óptico e todos os componentes. Na histologia do sistema da visão, aqui nós não vamos exemplificar todo, porque com o tempo vocês vão familiarizando com essas estruturas. Córnea, esclera, aqui é a região do limbo, a túnica média vascular, né? E a túnica interna formada pela retina fotossensorial, a retina cega, que faz parte aqui do revestimento do corpo ciliar, e aqui a íris. A cavidade vítrea, a lente, a zônula, né? E aqui a câmara anterior, câmara posterior e a câmara vítrea, né? E a pupila que ia aparecendo nessa posição. Se vocês observarem, o olho é constituído por três túnicas. Essa túnica externa, que aqui é o objetivo dessa nossa primeira aula, vocês observam aqui, um pouquinho mais clara a córnea, aqui a esclera e a região do limbo. As demais estruturas são estruturas anexas que depois nós vamos comentar. A túnica média aqui representada pela coroide corpo ciliar e íris, e nesse outro esquema, a túnica interna foi acoplada a esse desenho, e mostrando aqui a saída do nervo óptico. Bom, esse aqui é um corte longitudinal do bulbo do olho, né? E mostrando, olha aqui, a córnea, né? É uma estrutura, essa estrutura anterior do bulbo do olho, ela é translúcida, né? E aqui a esclera, que é opaca, né? E essa região aqui que eu estou mostrando é a região do limbo. Aqui ainda mostra a parte pigmentado do olho, por transparência, a retina está aparecendo mal, aqui apenas uns pedacinhos, aqui a lente, e aqui mostrando a câmara anterior, a pupila, olha aqui, e a câmara posterior está aqui entremeada, aqui a lente ou o cristalino. Bom, se nós, naquele padrão de corte histológico que nós fizemos, nós estamos vendo aqui um corte da primeira estrutura da túnica externa, que é a córnea. A córnea, né, ela tem uma série de características histológicas e características refracionais, e é muito importante porque é uma lente, é a primeira lente, é uma lente que está na posição anterior do olho, e essa lente ela é constituída de 5 camadas, né? Um epitélio anterior, né? Um epitélio posterior e entremeado aqui pelo estroma da córnea. Então, o epitélio anterior, o epitélio posterior e o estroma. Esse estroma é constituído por fibroblastos, vocês estão vendo que essa grande quantidade de núcleos, são núcleos de fibroblastos entremeados entre fibras colágenas. Uma organização extremamente peculiar. E aqui vocês observam que esse epitélio anterior está assentado numa membrana basal. E entre a membrana basal e essa primeira camadinha de fibroblastos, nós temos uma região, uma camada que é chamada camada de Baumann. E aqui, na parte posterior, tem um epitélio pavimentoso, ou endotélio da córnea, também chamado, e aqui vocês observam uma membranazinha, que aqui aparece, nesse slide ela aparece mais visível, que é chamada membrana de Déceney, né? Então, essas 5 camadas constituem a estrutura da córnea. Aqui uma córnea humana, que foi seccionada pegando
a parte mais central. E aqui a mesma córnea humana numa parte mais periférica, ela é mais espessa, mostrando então as mesmas estruturas. O epitélio anterior, essa camadinha de fora que corresponde à película lacrimal, aqui a membrana basal, e esse espaço claro que aqui está ampliado, na realidade ele não é claro, ele é preenchido por fibrilas e determinado conjunto de substâncias que forma a camada de Baumann, e aqui vocês observam a orientação mais ou menos paralela dessas lâminas de colágeno, e aqui mais ou menos paralela, e já algumas perdendo a sua orientação. E nessa parte posterior, vocês observam aqui o epitélio posterior e a membrana, que é uma membrana posterior desse epitélio, que é a membrana basal desse epitélio, que é chamada membrana de Descemet. Com isso, nós temos as camadas da córnea, né? E vamos em frente. Com maior aumento, nós temos aqui o epitélio anterior, estratificado, pavimentoso, com 5 a 6 camadas, dependendo da região. Aqui a membrana basal, a camada de Baumann, e aqui o estroma com núcleo de fibroblasto, e aqui vocês observam as fibras colágenas que faz parte desse estroma. E aqui a membrana de Descemet e o epitélio simples pavimentoso, que é o epitélio posterior. Nesse epitélio da córnea, às vezes a gente observa células em divisão. Aqui, ó, tem uma célula em divisão aqui, nesse epitélio anterior, e aqui também tem a célula em divisão, aqui numa determinada fase, aqui noutra, né? Aqui já dando origem a duas células, é uma telófase iniciação. E aqui nós temos a membrana basal. Nesse outro slide, né, que vocês estão vendo, corresponde a uma fotomicrografia da córnea vista ao microscópio confocal. Isso aqui, essas regiões esverdeadas que aparecem são autofluorescências das estruturas da córnea. Olha aqui a membrana basal bem bonitinha, essa camada amorfa que vocês estão vendo aqui embaixo é a camada de Baumann, aqui o epitélio anterior, e aqui aparecendo em verde mais externamente, olha aqui a camada mais externa desse epitélio anterior, aparece essa zona mais esverdeada aqui nessa apresentação, que corresponde à película lacrimal. Aqui a membrana, a camada de Baumann, aqui núcleos de fibroblasto, e aqui a camada de fibras conjuntivas da córnea. Esses fibroblastos na córnea, eles recebem o nome de ceratócitos, né? E esse epitélio, vocês veem que o epitélio anterior está estruturado em camadas. Essa camadinha mais basal aqui, mais abaixo, células às vezes piramidais, outras vezes um pouco irregulares, às vezes mais poliédricas, né? Ou às vezes cuboidais, é a camada basal. Essa outra camada de células intermediárias corresponde à camada das células aladas. São células que vão se modificando e vão achatando à medida que elas se aproximam da periferia e vão formar aqui o epitélio pavimentoso da camada interior. Então, camada de células basais, onde nós encontramos as células em divisão, camada das células aladas, uma camada intermediária, e aqui a camada mais anterior de células que, à medida que elas cumprem o seu período de vida, elas descamam e vão cair aqui no saco lacrimal. Se nós observarmos agora isso aqui com um outro foco de atenção, né? Nós temos aqui, ó, película lacrimal, isso aqui é uma córnea de macaco, né? Aqui as camadas do epitélio anterior, aqui é a camada de Baumann, e aqui a primeira camada de ceratócitos, né? Que são esses núcleos de células, que são fibroblastos da córnea. Se a gente observar isso aqui, a microscopia eletrônica, né, em pequeno aumento, a gente observa aqui a camada de Baumann, e aqui nós estamos vendo a camada das células basais. Olha aqui, células basais e uma célula basal aqui com o núcleo com a cromatina fragmentada. Uma camada de célula basal aqui embaixo, célula alada, olha, elas apresentam essas projeções laterais e por isso elas recebem o nome de célula alada, e células pavimentosas, são aquelas
mais superficiais que ficam, geralmente, com película lacrimal aderida às suas pregas de membrana plasmática. Aqui uma célula da camada basal, vocês observam o cromossomo individualizado, essa célula vai entrar em divisão, né? E aqui intermediária, nessa camada basal, também aparece uma célula que está atravessando. Isso aqui é uma célula sanguínea, isso aqui é um linfócito que está atravessando aqui a membrana basal e vai circular aqui, circular não, ele vai caminhar aqui pelo epitélio anterior da córnea. E aqui são os N-desmossomos que faz a união da base dessas células com a membrana basal que vai estar em contato com a camada de Baumann. A córnea é translúcida, é transparente, né? E ela tem uma série de razões. Primeiro, olha, isso aqui é um detalhe do estroma da córnea, e vocês observam o arranjo lamelar, aqui uma lamela, aqui outra lamela, elas estão entrecruzadas, se cruzam em ângulo reto, tá? Elas se cruzam em ângulo reto. E cada lamela dessa é constituída por fibrilas, né? Fibrilas de colágeno. A córnea tem vários tipos de colágeno, 1, 3, 5, 7, né? Tem 6, 7, 11, 12. Ela tem vários tipos de fibrilas colágenas que participam do arranjo dessas lamelas. E essa organização espacial dessas lamelas, mais a ausência de vasos, poucas células transitando por elas, né, por intermédio dessas células, e o arranjo dos próprios fibroblastos vão caracterizar, vão possibilitar que a córnea, também com o índice de hidratação dessas lamelas, vão possibilitar que essa estrutura tenha uma transparência que é a característica de uma lente, que é a primeira lente do olho que a gente estuda, né? Quando a gente observa aqui o epitélio, essas estruturas escuras, um pouquinho mais escuras, correspondem ao quê? Corresponde aos M-desmossomos. E projeções da base desse epitélio pode tornar intercalada com essas outras. E aqui vocês observam as lamelas, cada pontinho desse aqui é um corte transversal de uma fibrila colágena, formando as orientações de lamela, aqui uma lamela, aqui outra lamela, intercalado, caminhando por entre essas lamelas, bem achatadas por entre essas lamelas, nós encontramos essa célula aqui típica, né? Núcleo alongado, retículo endoplasma rugoso bastante desenvolvido, Golgi, etc. Isso que corresponde a um ceratócito, ou seja, a um fibroblasto. Esse fibroblasto é que produz essa quantidade de fibrilas colágenas que fazem parte do estroma da córnea. E aqui vocês observam, olha aqui, a grande quantidade de M-desmossomos, de modo que, para fazer a união e sustentação desse epitélio junto à lâmina basal, que é essa estrutura mais homogênea, aqui embaixo da superfície da córnea. Aqui uma outra foto mostrando, aqui pegou ligeiramente oblíquo, né? Mostrando as fibrilas colágenas mais ou menos longitudinais e essas aqui mais ou menos transversais. Então, isso aqui corresponde às lamelas, né? Constituída por essa grande quantidade de fibrilas colágenas que fazem parte do estroma da córnea. É muita informação, mas à medida que o curso for andando, vocês vão se acostumando. Recentemente, ou seja, cerca de 8 anos, 9, não, foi em 2012, um autor indiano que trabalha na Inglaterra, ele descreveu que entre essa região do estroma, a parte mais profunda do estroma, em direção ao endotélio da córnea, esse conjuntivo ele muda de característica, de tipo de fibrila, e forma essa região aqui, vocês estão vendo, diferente dessa, que ele denominou de membrana pré-DCM, né? Ou seja, membrana
mais um componente da córnea. Então, a córnea, ao invés de ter 5 componentes estruturais, ele revisitou e denominou de membrana pré-DCM, que ele deu o próprio nome. O nome dele em homenagem, né, uma auto-homenagem, chamando-a de membrana de Dua, D-U-A. Né? Mas, embora isso aqui não, ele estudou em pessoas mais idosas, e num congresso aqui de São Geraldo, ele me informou que todos os mamíferos têm essa membrana de Dua, né? Aliás, ele me informou que todos os vertebrados têm, não sei se corresponde, mas informação dele. Então, aqui nós temos a membrana de DCB, essa membrana mais amorfa, né? De ultraestrutura eletron-densa, mais eletron-densa na parte interna e menos na parte externa, e essa membrana de DCM nada mais é do que uma membrana basal, é uma das membranas basais mais desenvolvida que nós encontramos no corpo humano. E aqui embaixo, nessa região aqui, aparece esse epitélio pavimentoso, articulado, com grande quantidade de vesículas e transporte líquido muito intenso, que corresponde ao endotélio da córnea. Esse endotélio da córnea, ele fica situado internamente à superfície da córnea, em contato com um líquido que nós vamos encontrar aqui, que é chamado de humor aquoso. Aqui nós observamos com maior aumento uma fotografia de melhor qualidade, né? É uma membrana de DCM do olho humano, mostrando aqui um epitélio, uma célula engrenada aqui com outra, né? Uma interdigitação de membrana, núcleo, citoplasma, mitocôndria, etc., grande quantidade de mitocôndria, e essas células aqui são as células do endotélio, que nós encontramos na literatura. Consagrado pelo nome de endotélio, embora não seja um endotélio, é um epitélio simples pavimentoso, com intensa capacidade de transportar água, transportar líquido do humor aquoso para a córnea, então fazer, em parte, a nutrição da córnea. A grande parte da nutrição da córnea vem do humor aquoso e através dessas células, né? Inclusive, vocês observam aqui junções de membrana, olha aqui, junções de membrana entre uma célula e outra, aqui tem mais, e nessa área mais superficial aqui tem uma junção de membrana que é chamada de tight junction. Essa tight junction, ou zona de oclusão do epitélio da córnea. Isso aqui forma uma barreira, né, que impede a passagem de macromoléculas do humor aquoso para o estroma da córnea. Então, defende a córnea. No epitélio anterior da córnea também existe uma barreira. Existem tight junctions naquelas células mais superficiais. E essas tight junctions, elas são importantes para formar uma barreira entre a lágrima e a córnea, e essa outra barreira aqui formada, representada pelas junções de oclusão, entre o epitélio da córnea e o endotélio. Agora, olha que beleza essa fotografia. É córnea humana de um jovem de 21 anos, que morreu por um tumor, né? Um osteosarcoma, e foi a óbito, o olho foi retirado, e quando foram retirar a córnea para transplante, a sorologia deu positivo, ele tinha HIV. Né? Então, vocês observam, olha aqui, esse aqui é o endotélio, isso aqui, e olha a grande quantidade de cavidade que vocês estão vendo aqui, é líquido que está passando por aqui, mal preservado, não aparece, é líquido, é transporte hídrico através do endotélio. E essa membrana que vocês estão vendo aqui, a parte interna mais eletron-densa e a parte externa mais delicada, menos eletron-densa, que corresponde à membrana de DCM. Né? A membrana de DCM, ela não tem uma estrutura homogênea, ela é mais eletron-densa na parte interna e menos eletron-densa na parte externa, como nós vimos aqui, ó, mais internamente e mais externamente. Né?
Bom, então, com isso, nós temos uma ideia da córnea. A córnea é uma lente, né? É uma lente côncava que está à frente, convexa, perdão, que está na posição anterior do bulbo ocular, e ela tem umas características muito importantes. A córnea, nas funções da córnea, que vocês têm que guardar, que é extremamente importante, ela funciona como um meio transparente. Então, uma lente, a esférica, né? Ela não tem vasos, tamanho e organizações das fibrilas colágenas do estroma, aqueles feixes formando as lamelas que se cruzam e entrecruzam em ângulo reto, principalmente na parte bem mais central, né? É a importância. A ausência de pigmentação e poucas células no estroma ceratócito, e essas características aqui são características que dão a transparência da córnea, né? Então, a ausência de vaso, tamanho e organização das fibrilas colágenas, a disposição que eu falei, a ausência de pigmentação, né? Poucas células no estroma. E o epitélio anterior também é importante, porque quando ele se queratiniza em processo patológico, atrapalha essa transparência. Então, o epitélio não é queratinizado e essa manutenção da umidade da superfície da córnea torna-se fundamental em função do que nós conseguimos através da nossa lágrima, né? Da nossa secreção lacrimal. A fissura palpebral, através dessa fenda que corresponde ao limite da pálpebra superior e inferior, a córnea está em contato com o ar, né? É dele separado pelo filme lacrimal, aquela películazinha na parte anterior que eu chamei a atenção de vocês, né? Está em contato com o ar, dele separado pelo filme lacrimal, né? Então, quando nós piscamos, né? Como a córnea não tem vaso, o que acontece? O oxigênio do ar é captado, ele é captado pela lágrima, e quando nós piscamos, nós transmitimos esse oxigênio à córnea, né? E a córnea, então, vai usar esse oxigênio. Então, a oxigenação da córnea, que é um fator extremamente vital, né? O oxigênio é captado do ar através da película lacrimal e cedido ao epitélio anterior da córnea para o seu metabolismo aeróbio da córnea, que e mais tarde vocês vão ver isso aí em aplicação, ele é importante para a adaptação de lentes de contato, que vocês vão estudar mais especificamente. O epitélio anterior, quando ele é exposto à luz, ele pode sofrer lesões. Mas como que a córnea se protege dessas lesões? Existe um componente chamado ferritina. Essa ferritina está localizada no núcleo. E então ela protege o DNA das células nucleares, dos núcleos celulares do epitélio anterior contra as radiações ultravioletas. Então, o mecanismo de exposição a córnea se defende através da ferritina que nós encontramos nos núcleos dessas células. Apesar de avascular, o epitélio anterior é eficiente no reparo de lesões, né? Então, isso é muito importante. Quando o epitélio anterior é lesado, as células emitem prolongamentos celulares através de um miofilamento que tem nas suas células, chamada quitina, que forma uma rede abaixo das micropregas por onde a lágrima fica mais aderida, né? E então essas micropregas, esse mecanismo, né? É importante para reparo de lesões das células epiteliais que foram lesadas por alguns agentes, por uma série de agentes, conforme vocês vão ver aí na vida prática de vocês. E quando em vidro, eles podem, se nós inibirmos a quitina, pela retirada de glicogênio, ou através do enzima glicogenolítico, nós vamos ter, então,
diminuição dessa proteção da córnea. O epitélio posterior é banhado pelo humor aquoso. Então, o oxigênio vem através da lágrima, captado do ar através da lágrima, e o epitélio posterior ele recebe nutrientes via humor aquoso e o oxigênio também, parte o oxigênio. Então, para a nutrição do epitélio do estroma posterior da córnea, esse mecanismo vem do epitélio posterior. A nutrição e oxigenação da córnea, lágrima, humor aquoso e a rede capilar de vasos, né? Capilares que estão na região do limbo, naquela região da córnea e entre a córnea e a esclera, né? Aquela região chamada região do limbo, limbal, né? Aí nós vamos encontrar também que ali tem vasos, e esses vasos também cedem material para a nutrição e oxigenação. A inervação da córnea. A córnea é rica em nervos sensoriais para dor, né? São terminações nervosas livres que atravessam o estroma. Essas terminações derivam do quinto par de nervo craniano, através do ramo oftálmico do trigêmeo, e quando essas terminações são estimuladas por lesões, principalmente por lesões, o indivíduo sente muita dor, né? Então, as lesões da córnea são geralmente acompanhadas de muita dor. O atrito da córnea com lente de contato diminui a dor. Então, o indivíduo fica menos sensível à dor. Então, o indivíduo que tem lente de contato, faz uso de lente de contato, ele tem que ter um acompanhamento médico, do oftalmologista, constantemente, periodicamente, né? A ceratoplastia, o transplante de córnea, é uma alteração, aliás, é uma cirurgia plástica, né? E ele tem um índice altíssimo de sucesso, devido à ausência de vasos, né? E também outro fator que faz parte da justificativa desse exuberante sucesso corresponde à quase inexistência de moléculas do fator de histocompatibilidade do tipo 2, né? Então, é quase inexistente esse fator, apesar de ter células de Langerhans aí na córnea. Raras células de Langerhans e macrófago na córnea. Então, como tem muito pouco, esse conjunto aqui fica restrito às expressões imunológicas na córnea. Então, as rejeições são pequenas, proporcionalmente pequenas. Vocês vão estudar, isso aqui ficou errado, a secreção de fatores imunossupressores que inibe a ativação dos linfócitos T. Então, esses dados de aplicação clínica, vocês verão aí durante as suas, quando estudar segmento anterior a essas aplicações. Mas, então, com isso, nós temos um resumo das funções, né, da histofisiologia, né, e tem a córnea refracional, que vocês vão estudar isso aí quando estudarem a refração, né? Então, olha bem, aqui tem todos esse resumo, né, das funções, importantes funções da córnea, tá? Bom, depois nós temos que montar um esquema para a gente, eventualmente, tirar as dúvidas que vocês terão. Eu vou passar para o professor Molinar, vou passar um link de um livro que eu escrevi. Esse livro será doado a vocês. É necessário que o aluno, o estudante, tenha um equipamento da Apple, o Mac, o computador, o iPad, o iPhone, e vocês poderão baixar de graça esse livro. É um livro completo e ele tem todas essas figuras que eu projetei. Então, ficará fácil para vocês fazerem uma revisão desse conteúdo que eu dei de córnea. Conteúdo resumido, né, em função do tempo,
e em função do tempo que vocês também terão aí para disponibilidade do curso. Então, aqui nós temos uma foto do segmento anterior, mostrando a córnea. Vocês observam, olha aqui, ó, aqui tem uma região de transição, então aqui para cima é a córnea, aqui uma região de transição. Então, o colágeno, daqui ele vai se modificando, e daqui ele está bem, ele está ordenado, e aqui ele passa a ser desordenado. Então, aqui, ó, essa transição entre a córnea e a esclera corresponde à região do limbo. E essa região que vocês estão vendo aqui agora corresponde à esclera. Então, córnea e esclera é o outro componente da túnica externa, da túnica externa do olho. Então, essa região aqui é chamada córneo limbal, e essa aqui mais embaixo um pouquinho, é chamada de córneo esclerolimbal. Córneo limbal e esclerolimbal. E o limbo é essa pequena região aqui, em torno de 2 milímetros mais ou menos, de espessura, que contorna todo o anel limbal aqui do olho. E aqui corresponde, ó, esse epitélio continua lá de fora aqui formando a conjuntiva, né? A conjuntiva que corresponde ao branco do olho, é a conjuntiva bulbar, e aqui esclera. Então, aqui é transparente, aqui é opaca, a córnea exposta. Aqui os demais componentes, a íris, né? Aqui o seio camelular, aqui o corpo ciliar, a parte plana, a parte pregueada do corpo ciliar, e aqui aparece uma região extremamente importante dos componentes que formam o seio camelular. Né? Aqui com maior aumento, isso aqui é uma córnea de macaco, que é muito parecida ao segmento anterior, muito parecido com o humano, corpo ciliar, né? Aqui a conjuntiva bulbar, aqui o fundo de saco, do saco conjuntival, e aqui a conjuntiva palpebral, pedacinho da conjuntiva palpebral, que vocês veem aqui com maior aumento. Só que nessa outra lâmina também de macaco, porque o olho é menor, dá para aparecer mais amplamente, né? Vocês têm aqui o epitélio anterior da córnea, o epitélio anterior está aqui, ó. Opa, o epitélio anterior está aqui. Epitélio anterior, olha aqui. Aqui ele continua com o epitélio do limbo. Isso aqui é o epitélio do limbo, olha, há um espessamento desse epitélio. E esse epitélio do limbo, nós já vamos guardar uma coisa importante, é aqui que se encontram as células tronco que vão regenerar ou vão renovar esse epitélio da córnea. Quando há lesão e a renovação constante desse epitélio, né, é a partir de células tronco que estão localizadas nessa região do limbo. Né? Aqui o epitélio do limbo, e aqui dessa região de transição aqui aparece o estroma da conjuntiva bulbar, que aqui já tem a esclera e o autório do olho. E aqui, ó, o endotélio, o estroma está aqui, ó, isso tudo é estroma. Esse branquinho pequeno, o aumento aqui é muito pequeno, corresponde à camada de Baumann. A de DCM não dá para ver, você observa que o epitélio soltou aqui, ó. O endotélio da córnea, o epitélio posterior está solto aqui. Essa foto dá para ter uma ideia, né? E aqui a região de transição do limbo, né? Córnea, aqui o conjuntivo, ele se desorganiza, forma feixes que se entrecruzam, e a esclera, então, torna-se opaca. E aqui vocês estão vendo as estruturas do seio camelular, né? Que nós vamos estudar daqui a pouco, a estruturas do seio camelular, que são extremamente importantes para a drenagem do humor aquoso que circula aqui nessas cavidades. Ó. Aqui seria a câmara posterior, parte, né? O humor aquoso vem, passa por aqui, cai aqui e é drenado aqui nesse pontinho claro, vocês estão vendo aqui, que é o chamado canal de Schlemm. E aqui uma estrutura que é chamada trabecular. E aqui nesse slide mais inferior, bastante espessado,
com pigmento aqui, melânico aqui em maior quantidade, aqui aparece esse epitélio mais alto que eu mostrei aqui, que é o epitélio do limbo. Então, guardem bem, é nesse epitélio do limbo, aqui na base desse epitélio do limbo, que se encontram as células tronco desse epitélio. Aqui nós temos um detalhe de corte, um corte mostrando a parte plana do corpo ciliar, e aqui mostrando um pedacinho da retina. E aqui aparece, o que nos interessa aqui é a esclera. Né? Vocês observam que esse conjuntivo já é mais bem corado, olha aqui. Aqui também retina, a coroide e aqui esclera. Olha aqui, tem essa parte mais desenvolvida da esclera, que é o estroma da esclera. Essa parte mais periférica aqui, mais clara, é esclera. E essa outra aqui, mais interna, escura, é chamada de lâmina fusca da esclera. E aqui é a transição entre a retina fotossensorial, ela vai diminuindo a sua espessura, perde células e se transforma numa camadinha de duas células, que é essa aqui não pigmentada e essa pigmentada. Isso aqui vai ser também conhecido como parte plana do corpo ciliar, isso aí também é conhecido também como uma parte cega da retina. Aqui não há fotorreceptor. Os fotorreceptores terminam nessa região. Então, aqui a periferia, e essa região recebe o nome de hora serrata, porque perdeu camada, como se fosse cerrada, eram 10 camadas na retina, e aqui a parte cega ou a parte plana do corpo ciliar se reduzem a 2 camadas, então aqui vocês têm, na parte mais periférica, mais próxima ao fundo do olho, vocês têm uma retina com as várias camadas, e à medida que ela vai perdendo essas camadas, vai se transicionar aqui com a parte plana do corpo ciliar. Então, aqui termina a retina fotossensorial, aqui começa a retina cega. E aqui vocês estão vendo a mesma coisa. A retina fotossensorial, aqui a coroide, né? Aqui a esclera, olha aqui a esclera, é uma parte mais interna, de estroma mais denso, aqui um estroma mais frouxo, e aqui são músculos. Né? São músculos estriados, esqueléticos, aqui é o músculo estriado, um dos músculos reto do ocular, e aqui com maior aumento a gente tem esses componentes, retina, né, fotossensorial, o epitélio pigmentado da retina, a coroide, aqui em pequeno aumento, aqui um pedacinho da lâmina fusca e aqui aparece a esclera. Fibroblastos e fibras colágeno. Então, guardem bem, o que a esclera, ela perde a transparência, quando ela se transiciona ali na região do limbo, ela perde a transparência, por quê? Primeiro, ela vai ser atravessada por vasos, ela vai apresentar um conjuntivo não mais organizado como na córnea. As fibras colágenas vão se entrecruzar. Então, formam um tecido conjuntivo desordenado. A córnea é um tecido conjuntivo extremamente ordenado, né? E por isso esses tecidos conjuntivos eles são bastante resistentes. A córnea e a esclera são muito resistentes aos traumas mecânicos, etc. E aqui vocês observam, isso aqui são fibroblastos, também fibroblastos, mas aqui eles não têm o nome de esclerócitos, não. São fibroblastos mesmo. Eles levam o nome de ceratócito na córnea. Bom, então nós vamos fazer peraí, deixa eu ver aqui. Nós vamos fazer uma pausa. Aqui.